Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora do dia que você esteja vendo essa aula, esse bate-papo aqui sobre a história do Marcelo hoje. E vamos começar sempre com aqueles recadinhos que eu gosto de deixar aqui para vocês. Bom, como o nosso assunto é um assunto extremamente importante, né? A gente falar de perdas e luto. Todas as pessoas, em algum momento na vida, passaram ou vão passar por um processo de perda significativa. Então, principalmente, né, para nós profissionais, vale a pena a gente compartilhar esse vídeo com outros profissionais, para que eles também possam atender com qualidade, com assertividade os seus pacientes. E, além do compartilhamento com outras pessoas, para que a gente possa levar mais conhecimento, eu quero te pedir para deixar aqui o joinha, né? Porque aqui não tem jeito, como eu sempre falo, não tem jeito de fazer taquicardia, que é o nosso dedinho no coração. Mas aqui dá pra gente fazer um joinha para quem estiver gostando. E uma coisa muito importante, eu não quero que você fique com dúvida, tá? Se você em algum momento achar que tem algo que não foi tão claro e tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar sobre o Marcelo. Lembrando que essa é uma história fictícia, criada para a gente poder falar da parte teórica e prática do atendimento a pessoas enlutadas, tá bom? Então, todos os nomes aqui, toda a história foi criada para que a gente possa ilustrar os casos, tá bom? Então vamos lá. O Marcelo, hoje ele tem 28 anos. Ele teve uma infância e uma adolescência dentro do que a gente chama de padrão da normalidade, para nós brasileiros. O pai dele era militar e tinha uma visão muito rígida de educação. E acreditava que o homem tem que ser forte, valente, dar conta de tudo. A mãe era, nas palavras dele, uma mulher normal. Trabalhava meio período como escrivã, cuidava de casa e cuidava dos filhos também. Bom, o Marcelo, quando estava com 20 anos, ele conheceu a Charlotte na faculdade. Então, eles namoraram, casaram e tiveram 2 filhos. No parto dos gêmeos, a Jade e o Fred, houve uma complicação com hemorragias e a Charlotte teve uma parada cardíaca. Não resistiu e morreu. O Marcelo, aos 25 anos, viúvo, com 2 bebês recém-nascidos para cuidar. E ele chegou na terapia com excesso de trabalho no escritório, falta de concentração, enxaqueca. E alegando que o neurologista fez o encaminhamento e por isso que ele estava ali. E será por que o neurologista encaminhou ele para terapia? As queixas estavam muito claras para o Marcelo, apesar de inicialmente ele não demonstrar disponibilidade para terapia. Mas a demanda que estava por trás era outra. Não era excesso de trabalho, não era falta de concentração apenas. O que influenciava tudo isso era uma outra situação. Bom, o Marcelo, quando a esposa dele morreu, além de ter a responsabilidade de cuidar dos filhos, ele teve que providenciar toda a parte burocrática do velório, do sepultamento. Então, correu de um lado para o outro.
E quando chegou em casa e se viu sozinho com a Jade e com o Fred, os filhos. Os sogros, a mãe dele, os amigos, falavam para ele constantemente: você tem que ser forte, porque os bebês precisam de você. O pai, rígido, a todo momento falava para ele assim: você é homem, não tem que chorar. Você é forte, vai dar conta de tudo. Ergue a cabeça, segue em frente. E assim o Marcelo fez. Não chorou, não se deixou abalar. Afinal, ele tinha que ser forte. Ficar triste não dava tempo. Bom, e aí a gente vai tentar entender o que aconteceu com o Marcelo. Bom, o Marcelo, ele já tinha 3 anos que a Charlotte tinha morrido, ele não tinha chorado, ele não tinha expressado as emoções. Ele estava agindo como se nada tivesse acontecendo. Desculpa, gente. E eu não vou fazer corte não, hein? E ele retomou as atividades, né? Teve uma atividade nova aí que era cuidar de 2 bebês. E ele rapidamente ali tomou todas as atividades que ele fazia e não expressava nada. Era uma eliminação total, ausência total da vivência dessa perda da Charlotte. Foi uma ausência prolongada. E aí eu pergunto para vocês, a gente está falando de que tipo de luto? Qual o tipo de luto? A pessoa passa, vou continuar, depois eu conto. A pessoa passa a dedicar o tempo dela, a energia, em outras atividades que inclusive promovam uma distração, né? Evita pensar na pessoa que morreu. Ou quando fala, é como se nada tivesse acontecido, né? Como se a pessoa ainda estivesse por ali. Principalmente, uma das situações é nem falar, tá? Nem fala do enlutado. E aí vai continuando a vida, sem tirar nenhum tempo para si, né? Não tira uma folga do trabalho para poder chorar, para poder lamentar. E vai escondendo os seus sentimentos na esperança de que isso vai evitar a dor. Só que isso não interrompe a dor. O que acontece? A dor, ela é transformada, ela fica diferente. E é muito mais difícil de nós profissionais trabalharmos com o paciente nessas condições. E claro, para o paciente também é muito mais difícil depois para ele entrar em contato com essa dor, com esse luto. Então a gente percebe muito claramente que as influências familiares, as influências culturais podem sim afetar o percurso natural do luto, tornando esse luto um luto, deixa eu ouvir, um luto inibido. Sim, o mesmo tema que a gente falou na semana passada. Leda, por que você está repetindo? Porque como tem muitas nuances, muitas coisas diferentes, eu quis também trazer para vocês a história do Marcelo, que é um pouco diferente da história da Anne, que tinha outras informações, outras situações. Então é para a gente entender mesmo o que é o luto inibido. Então essa crença de que o homem não chora, né? Muitos homens acreditam nisso, né? Crescem ouvindo isso, como foi o caso do Marcelo. E por acreditarem nisso, se fecham, trancam a sua dor,
né? Não expressam a sua dor, acha que é natural não chorar e evita todo o contato, toda a possibilidade de expressão das emoções. Isso é como se fosse criando uma casca, né? Vai criando cascas ali, né? Carapaças, e essa dor vai ficando lá dentro escondida. E aqui vai sendo criado cascas, cascas e cascas. Mas a dor tá lá dentro. E uma hora, essas cascas, né? Essas carapaças, essas camadas, elas vão, de alguma forma, se romper e vai atingir, como se fosse, né, uma flechinha que entrasse e fosse lá direto na dor. A flechinha passa em todas as camadas e entra na dor e atinge em cheio. E foi isso que aconteceu com o Marcelo. O trabalho, o excesso do trabalho existia. O cansaço do Marcelo existia. Foram as camadas. Mas o que estava por trás de tudo isso? Então eu vou colocando camadas de situação, mas a camada central é o luto, que está escondido, inibido. A dor que não foi expressada. Então a gente tem que ir tirando as cascas e trabalhando essas cascas para chegar lá no luto. Leda, e se eu for direto lá no luto? O paciente não dá conta. O paciente, foge do processo da terapia. Não, isso já aconteceu há muito tempo. No caso aqui, né, dessa história do Marcelo. Não, já aconteceu há 3 anos atrás, já superei. Até usa a palavra superou. E a gente sabe que o luto a gente não supera, uma morte a gente não supera, a gente elabora, né? Então, a gente precisa, enquanto terapeutas, enquanto psicólogos do luto, a gente precisa ter essa clareza, ter essa habilidade de tirando as cascas e sabendo que lá no fundo a gente vai encontrar o cerne da questão, né? O ponto principal da questão, o ponto central, o ponto chave que fez com que todo esse processo fosse desencadeando. Porque se eu tô com uma dor ali dentro, tudo que eu faço é como se aumentasse. Então o trabalho, ele foi ficando cada vez mais estressante, ele foi ficando cada vez mais pesado, né? É como se a lente fosse com aumento, né? E a gente não tá minimizando a dificuldade do trabalho, o excesso de trabalho. Mas por que ele fazia tudo isso? Para esconder o luto lá inibido, para esconder o luto lá que estava latente, mas ele deixou fechado. É como se fosse um vulcão antes da erupção, né? Lá dentro a larva tá borbulhando. A larva lá tá quente, tá fervilhando. E quando entra em erupção, explode tudo. Aí vem o estrago. Então a gente tem que olhar para resfriar esse luto lá. Como resfria? Trabalhando as camadas até chegar no cerne, para que a gente possa trabalhar o processo do luto. A gente não pode ir direto, tá? No processo do luto, porque senão o paciente não dá conta dessa situação. E assim como em outros processos de luto, no luto inibido, podem surgir, podem aparecer algumas doenças crônicas que vão ali repetidamente e repentinamente aparecendo, surgindo, né, dessa experiência do luto. Dores físicas, normalmente são desencadeadas muitas vezes pelo processo do luto e a pessoa não sabe.
problemas gastrointestinais podem aparecer, dor de estômago, náusea, diarreias, síndrome do intestino irritável. E tudo isso a gente vai precisar de fazer um trabalho em conjunto com o médico, porque na verdade o paciente vai aonde primeiro? No médico, psicólogo não é nem a segunda opção, é a última, né? E que bom que isso está mudando e que bom que os médicos estão, né, encaminhando os neurologistas, psiquiatras, né? Já recebi paciente que até a ginecologista me encaminhou, né? A ginecologista já me encaminhou, olha, você precisa ir para terapia, falou para paciente, né? E a paciente me buscou a pedido da ginecologista, e olha que maravilha, né? Isso é muito bom, a gente ter esses profissionais a nosso favor aí, e principalmente a favor do paciente. Então, todas essas questões podem surgir no processo do luto inibido. A baixa de energia, gente, que não é natural ali da pessoa, né? Que foi o caso aqui dessa história que eu inventei do Marcelo, né? Ele foi tendo essa queda de energia, muita enxaqueca, né? Mudança de sono, de alimentação. Então, tudo isso é importante para a gente olhar, para a gente ter essa clareza que o paciente tem por trás alguma outra situação, tá? A gente precisa investigar, faz parte do nosso trabalho enquanto psicólogos do luto, investigar esse tipo de situação, tá? E eu conto com você para fazer isso, tá? Pra gente ajudar o máximo de pessoas possíveis. E é muito difícil para o paciente entrar em contato, porque ele vai ter que transformar a relação dele com a pessoa que morreu. Porque até então, essa relação é como se continuasse do mesmo jeito, né? Não, morreu, mas vou continuar aqui minha vida como se nada tivesse acontecido. E aí vai precisar desse processo de mudança, né? De olhar para a situação, para a perda, para entrar em contato com essa perda concreta, né? E transformar essa relação, né? De uma pessoa que estava ao meu lado para uma pessoa que agora está dentro de mim, dentro do meu coração, dentro das minhas memórias. E então é muito importante nós olharmos para o processo, tá? E entender a razão pela qual o paciente está sendo incapaz de se permitir vivenciar o processo de luto, tá? Então isso é muito importante. E esses motivos podem ter relação com condicionamento psicossocial, né? A questão cultural, a questão familiar, medo de expor as próprias emoções, dificuldade de aceitar a perda, acreditar que está sendo fraco, né? Que não pode ter tristeza, que não pode chorar. Não era muito o caso do Marcelo, sentir que está sendo fraco, porque na cabeça dele, ele nem pensava que poderia chorar. Então ele nem cogitava o choro. Ele tem que ser forte, homem não chora, então ele nem cogitava essa parte, né? Então tá muito mais ligado à questão cultural de homem não chora, a rigidez da criação que o pai impôs durante toda a infância, adolescência e, inclusive, já no processo de luto quando a Charlotte morreu. Bom, acredito que luto inibido vocês não têm mais dúvidas. Se você não assistiu o vídeo da semana passada que eu contei a história da Anne, por favor, assista. E quero deixar um recado importante aqui para vocês. Se você percebe que tem dificuldade para atender pessoas enlutadas, se você quer aprimorar o seu atendimento, porque você nunca entrou em contato
com a teoria, com a parte prática do processo de luto, eu vou te convidar para assistir uma aula e para participar também do curso introdutório sobre perdas e luto. Então, vou deixar o link aqui da aula e nessa aula a gente falou sobre uma habilidade extremamente importante para o psicólogo, que é a compaixão. E eu contei a história da Laura, uma história linda, linda, linda de se ouvir, vale a pena. E após a aula, vocês vão ter ali as informações também do curso introdutório sobre perdas e luto. Essa semana a gente tem condições e presentes extremamente importantes. Então, até amanhã, dia 8 de julho de 2022, você tem uma condição super especial. Então, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e aproveita para assistir mais uma aula super especial e ter também a oportunidade de fazer parte de uma comunidade de pessoas que se ajudam mutuamente. Então, se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, me chama em algum lugar, faz sinal de fumaça, bandeirinha branca, amarela, azul, colorida, qualquer que seja ela, mas não fique com a dúvida, tá bom? E como eu sempre encerro os vídeos, um beijo no seu coração, um abraço cheio, cheio, cheio de vida. E lembre sempre de viver e espalhar essa ideia.